Fala, meu povo brasileiro, eu sou o Thiago Valadares e essa é a primeira aula das 5 que nós vamos ter para que você consiga aprender nesses 5 encontros técnicas principais para te ajudar a fazer uma redação de excelência para o Enem daqui a mais ou menos um mês. Nossa primeira aula de hoje vai ser uma aula para a gente falar sobre um dos principais problemas que nós corretores observamos em redações, que é a falta de um projeto e a falta de um roteiro de texto. Perfeito? Mas para a gente começar a primeiro falar sobre roteiro e falar sobre plano de texto, é importante que a gente consiga entender as características que norteiam o gênero textual da prova do Enem, que é a redação dissertativa argumentativa. Perfeito? Para a gente começar a falar um pouco sobre isso, o primeiro ponto importante é meio que dissociar e tirar o mistério da diferença que existe entre opinião, ou seja, o ato de opinar, e o ato de argumentar, a propriamente dita argumentação. Perfeito? É normal que os alunos confundam o que é opinar em relação ao que é argumentar, e é uma diferença muito sutil, mas uma diferença que ela pode destruir o seu texto. Para que a gente comece a falar um pouco sobre argumentação, é interessante que as pessoas falam: nossa, eu vou argumentar porque para que eu tenha argumentos eu tenho que ter necessariamente uma opinião. E acaba sendo uma fala um pouco contraditória, ou até um pouco esquisita, porque a opinião, ela acaba sendo em alguns momentos um problema. Tiago, então o que é opinar? A opinião, ela é baseada naquilo que está propriamente no senso comum. Quando eu opino, por exemplo, na minha rede social, eu opino, por exemplo, numa mesa de bar ou numa festa com os meus amigos, e normalmente a minha opinião, ela não tem necessidade de que eu a comprove. Perfeito? Eu não tenho necessidade de comprovar. Ela, mais ou menos, é baseada no maniqueísmo, que ela está muito atrelada ao senso comum. É natural, na opinião, que eu não a comprove, porque ela está muito ligada a juízos de valor, a sensos meus, por isso que a gente tende a falar que não se discutem nem política, nem futebol, nem religião, porque a opinião está muito ligada aos valores familiares ou religiosos que eu tenho ao longo da minha experiência, ao longo da minha vida. Por isso que a gente diz que a opinião está muito marcada por generalizações e ela tende ao vazio. Na filosofia, quando a opinião ela é vazia, ela é generalizante, se conceitua esse processo, esse fenômeno, como a chamada falácia. O que então é a falácia? A falácia é quando o senso comum meio que faz uma generalização, que ela é tão repetida, que ela é tão falada, que as pessoas se apropriam dessa verdade como se ela fosse uma verdade absoluta. O problema é que essa verdade é uma verdade questionável. Questionável porque ela não tem base de comprovação. Um exemplo, vamos imaginar que eu tenha um tema de redação que pegue como eixo temático o eixo dos indígenas. Perfeito? É muito difícil, galera, que uma prova de redação, ainda mais pensando no Enem, trabalhe com o indígena de uma forma muito abrangente. A gente sabe que as tendências dos últimos anos é de que os temas sejam com recortes mais específicos. Vamos imaginar então que nenhum recorte específico sobre indígena eu fale sobre a educação do índio, a educação indígena e os seus desafios atuais. Vamos imaginar então que na elaboração do seu texto, ou na elaboração de uma dissertação, o candidato ele desenvolva a seguinte frase: os índios não querem estudar, pois vivem na selva. Primeiro ponto importante há uma generalização. E é difícil que eu consiga comprová-la, porque não haverá dados suficientes que vão fundamentar e sustentar essa proposição ou essa tentativa de se criar um ponto de vista. Porque isso está muito ligado ao senso comum. A visão é a visão romantizada, meio estereotipada de que o índio ele não usa roupa, ou de que o índio ele vive na selva, ou de que o índio, por exemplo, ele não tem o direito à educação, e se cria uma visão de que o índio não pode estudar porque ele não quer estudar também. Ou seja, essa informação aqui é uma informação falaciosa. Se ela é falaciosa, ela não tem comprovação e ela é problemática. E por isso a gente vai constituir essa opinião como algo que eu não posso usar enquanto eu estiver produzindo o meu texto. Perfeito? Mas, Thiago, qual a diferença então da opinião para a argumentação? Quando a gente pensa na argumentação, a argumentação ela tem como base a comprovação de um ponto de vista. Ou seja, o ponto de vista que vai ser comprovado é um ponto de vista que ele é definido por elementos que vão primeiro apontar um excelente senso crítico meu. Porque se eu tenho um senso crítico, eu vou conseguir ter repertório
conhecimento de mundo para fundamentar esse meu ponto de vista, que dificilmente aconteceria se eu articulasse um maniqueísmo como esse, porque ele está ligado justamente ao senso comum que tende à generalização. Perfeito? Então, quando eu penso na argumentação, eu vou utilizar o quê? Primeiro ponto importante, eu vou criar um ponto de vista, beleza? Para que a partir dele eu crie argumentação. Mas, Thiago, como assim argumentação? Eu vou utilizar dados comprováveis. Eu vou utilizar dados concretos. E vai ser a partir dessa minha relação com os fatos, é a partir dessa experiência que eu vou conseguir elaborar argumentos. Perfeito? Mas, Thiago, esse ponto de vista que você tanto fala, que necessariamente não é a minha opinião, porque é uma diferença entre opinião e ponto de vista, tem um nome técnico para isso? Sim. O nome técnico que a gente vai dar para esse meu ponto de vista é tese ou proposição. Eu tendo a dizer que tanto a tese quanto a minha proposição são as almas do meu texto. Um texto dissertativo argumentativo sem tese não tem argumento. Não vai ter a sua natureza principal. Como eu vou argumentar se eu não vou ter proposição? Se eu não vou ter como defender? Analise comigo então a diferença da falácia criada aqui desse lado para a tese, para o ponto de vista que eu tenho desse outro lado. Vamos imaginar que o tema de novo seja a educação indígena e os seus desafios atuais. E eu, a partir dessa experiência, a partir dos meus conhecimentos de mundo, eu crio esse ponto de vista. A educação voltada aos indígenas é marcada por uma profunda desigualdade. Pronto, se eu crio essa tese, como eu vou começar a criar argumentos? Eu vou, a partir desse ponto de vista, responder a uma pergunta central para que a argumentação ela exista. Por quê? Por que a educação do indígena é marcada por profunda desigualdade? Então eu vou selecionar exemplos, dados históricos, referências a filmes, a séries, a documentários para corroborar essa minha tese. Porque isso é argumento. O argumento é aquilo que é comprovável. Por isso que a gente fala que o argumento ele é factual. Por ser factual, ele deve e tem que ser usado na minha produção de texto. Então, esse é o primeiro ponto importante para a gente começar a pensar em projeto. Todo projeto de texto ele se inicia com a formulação desse ponto de vista. E é importante, pessoal, que a gente tenha esse cuidado na formulação da tese, porque se eu formulo uma tentativa de proposição que ela é baseada em falácia, se ela é baseada em opinião, já era. O seu texto está fadado à previsibilidade, ele está fadado a ser completamente questionável, porque você começou a sua produção textual com um apontamento que ele é falacioso. Ele não é comprovável e isso pode ser de fato um problema para já começar a sua redação. Beleza? Então, primeiro ponto importante. Crie uma tese consistente. Crie uma tese que tenha comprovações. E eu sempre falo, eu corroboro isso, eu sei que falta um mês para essa prova, mas eu acho que o mais importante nesse processo é invista em leitura. Leitura é importante. Metade de um bom texto é leitura, porque a partir da leitura eu vou conseguir ter repertório. Eu vou conseguir ter o quê? Informação para sustentar a minha proposição e para sustentar o meu ponto de vista. Então, primeira dica importante é crie uma tese, porque a partir de uma tese com qualidade você vai conseguir fazer um belo projeto de texto. Vamos lá, galera. Formulada a nossa tese, bem trabalhada, bem construída, com qualidade, chegamos ao segundo ponto de um bom roteiro. Eu preciso agora pensar na minha argumentação propriamente dita. Perfeito? Por isso que a gente falou que o mais importante para a gente fazer uma boa argumentação é pesquisa. Mas, Thiago, na hora do Enem eu não vou ter acesso à pesquisa, mas nesse momento a leitura ela é fundamental para que você tenha peso para escrever, que você tenha, na verdade, propriedade para você, de fato, conseguir argumentar. Perfeito? Mas mais do que leitura, eu acho que o ponto essencial para uma boa argumentação é que nós tenhamos técnica. E a técnica, ela vem com organização. Ela vem com planejamento e com ordem. A ordem do que vai ser apresentado é fundamental para que o leitor consiga entender o seu posicionamento, para que ele consiga entender o seu ponto de vista e, o mais importante, o seu raciocínio lógico.
Perfeito? Um problema muito sério de redação é quando as pessoas tendem a fazer fragmentos ou parágrafos multipositivos. Thiago, o que seria isso? Quando o aluno ou a aluna tendem a fazer uma redação só contando dado histórico, ou só fazendo produção de pesquisa, falando: o IBGE, em sua última pesquisa, no seu último censo, apontou que a maioria dos índios, e você não trabalha com uma relação que é básica para uma argumentação, que é a relação de causa e consequência. Lembrem, eu acho que a dica fundamental da aula de hoje é argumentação é relação de causa e consequência, ok? Para ajudar tecnicamente vocês, eu formulei um triângulo da argumentação. Tiago, que triângulo é esse? Nesse triângulo, a gente vai conseguir observar e entender os 3 elementos essenciais, ou as 3 perguntas ou questionamentos que vão me auxiliar a ter essa argumentação com propriedade, essa argumentação que de fato ela é bem desenvolvida. Não é fácil, é um trabalho que tem que ser feito, mas não é impossível. Ok, galera? Porque, como nós conversamos, é raciocínio lógico. Formulada a nossa tese, que a gente viu que é a alma do texto, a primeira pergunta central é: por que eu acredito que essa tese é uma tese plausível? Porque eu acredito que essa tese é uma tese que ela é forte e ela pode ser comprovada. Nesse momento, então, eu vou articular as causas que vão dar corpo a essa minha tese, ok? Então, o primeiro ponto importante de uma boa tese é: após a tese criada, para eu criar um plano de texto, eu vou conseguir e colocar tópicos das causas que vão me ajudar a fomentar essa tese. Se eu falei que a educação do índio é voltada por desigualdade, por que eu posso falar que a educação indígena é marcada por desigualdade? Por exemplo, a localização no Brasil, as localizações das tribos indígenas no Brasil são localizações muito distantes. E, na verdade, eu percebo uma dificuldade da educação chegar a essas tribos, ou pior, dos índios chegarem à escola, principalmente em lugares mais distantes. Isso é desigualdade. Você não tem, na verdade, esse problema em grandes centros. Então, normalmente, a gente pode observar que a maioria dos índios mora ou no norte, ou no centro-oeste do nosso país. São lugares que, teoricamente, acabam sendo de difícil acesso. Pronto, já tive uma causa para trabalhar. Segunda causa, a gente pode falar que essa desigualdade no acesso à educação indígena, ela vem muitas vezes por quê? Porque faltam professores que saibam as línguas indígenas. Então isso aí acaba sendo um fator que vai dificultar esse acesso e ele torna-se o acesso desigual. Pronto, aí eu tenho as causas que vão me ajudar. Perfeito? Segundo ponto, observem que aqui é um caminho de triângulo. Eu saio da causa para que depois apareça o quê? A minha comprovação, aonde vou trabalhar os meus argumentos propriamente ditos. Para a gente entender o que é argumento, o argumento não está baseado em achismos, o argumento não está ligado a informações vazias. Eu preciso trazer aquilo que é concreto, aquilo que faz parte da minha experiência. Na filosofia, nós chamamos esse movimento de você ter uma causa geral para depois você conseguir trazer dados específicos da sua experiência como raciocínio da dedução. Eu deduzo uma causa para que a partir da experiência eu comprove essa causa. Ok? Então aqui esse é o processo dedutivo. Então quando eu começo a pensar em argumentação, basicamente eu estou pensando em quê? Tiago, o que é propriamente argumento? Argumento é quando eu uso documentários. Vamos usar, pessoal, a nossa querida Netflix. Vamos usar o YouTube para procurar documentários. Hoje a gente tem um meio digital tão produtivo e tão rico que esse meio digital ele pode ser um aliado para que eu consiga escrever melhor. Vamos usar os documentários. Isso é importante. Exemplos. Volto à nossa conversa inicial. Leitura. Quanto mais eu ler, quanto mais eu me informar, maior vai ser o meu repertório para eu exemplificar. Isso é um dado, isso é fundamental. Fatos históricos, vamos usar a história. O que é importante quando eu usar fato histórico? Esse fato histórico precisa estar associado a um exemplo atual. Ou seja, a comparação também é um dado de argumento. Eu posso comparar dados do passado e do presente. É muito difícil um problema atual ele ter surgido do nada. Ele é um processo histórico, em que eu vou ter, de novo, causa e consequência. Teorias de autores. Pegar aquele autor lá na filosofia, pegar aquele autor da sociologia.
Volto também a falar um pouco sobre essa... Não vou dizer que essa mania, mas essa tendência dos alunos utilizarem muitos autores. É importante usar os autores, é importante usar as referências, desde que eu as interprete com propriedade. Usar o autor pelo autor vai trazer apenas uma forçação de barra para a construção do seu argumento. Vai usar um autor? Usa com propriedade. O mais importante, interprete a teoria desse autor. Relacione com exemplos. Eu posso sim relacionar a exemplificação com as teorias de autores que são famosos na sociologia, na filosofia, em outras áreas do conhecimento, como a ciência, como a geografia. A gente pode usar essa galera, desde que a gente tenha propriedade para isso, ok? Pesquisas, outro ponto importante para a nossa conversa de hoje. Não inventem pesquisas na produção do texto. Não inventem pesquisas. Uma dica essencial, uma dica que eu posso passar para vocês é a seguinte. Normalmente na coletânea, naqueles textos motivadores da prova, já se apresentam algumas pesquisas e alguns dados. Eu posso, número 1, parafrasear esses dados, ok? O problema é você copiar literalmente o dado. Mas eu posso parafrasear esses dados estatísticos, ou até eu posso fazer o quê? Eu posso fazer uma interpretação. Vamos imaginar que a gente tenha uma pesquisa que fale que, vamos pensar em doenças sexualmente transmissíveis, que 1/3 dos jovens brasileiros não usam preservativos. O que eu posso interpretar desse dado? Que 2/3 usam. Então eu vou usar esse dado que não está na coletânea, que eu vou interpretá-lo. A gente precisa, na verdade, aprender a ler a coletânea de uma maneira inteligente. E uma maneira inteligente é usar essa pesquisa, mas de novo eu volto a falar. É fundamental que eu use a pesquisa, mas que eu consiga interpretá-la para que eu tenha autoria, que é um papo que a gente vai ter nas outras aulas. A autoria, ela acontece quando eu consigo, com propriedade, com competência, criar um texto que ele é meu. Que é um texto que se desloca completamente do senso comum. Isso é ser autoral. Reportagens. É importante essa referência de ver programas de reportagem. Eu sempre falo normalmente que 2 programas são programas essenciais para a gente consiga ter esses repertórios, até exemplos como Fantástico. Fantástico é um programa importante para a gente ficar atento às informações, e até o programa Professor Repórter. São 2 programas que podem nos ajudar e são referências de argumentação para o nosso texto. Livros, a gente pode usar também livros. Uma dica importante, quando eu falo de livros, são livros que sejam científicos. A tendência, ou livros biográficos, não usem ficção para argumentar. Vocês lembram do que eu falei no começo? Que a argumentação, ela trabalha com factual, com aquilo que é comprovável. Se eu uso a ficção, eu estou queimando a minha causa. Porque a ficção, ela é inventada. Mesmo que algumas vezes ela tenha uma relação direta com a realidade. Cuidado, a gente vai usar histórias ficcionais, filmes, que não sejam documentários, em outro momento do nosso texto, que seria, por exemplo, na minha introdução, ok? Estatísticas também são instrumentos bacanas para que nós consigamos trabalhar com propriedade a nossa argumentação, beleza? Tanto pesquisa quanto estatística acabam parecendo que é a mesma coisa, mas não são a mesma coisa. Porque eu posso ter pesquisas científicas que não tenham números, ok? Estatísticas normalmente vão ter números. O que é importante? Não inventem pesquisas, nem números e nem dados, ok? Então, esse é o ponto essencial. Fiz a minha causa, comparei com a minha argumentação. Qual agora vai ser o terceiro passo para eu montar de fato o meu roteiro e montar o meu plano de texto? As consequências. Lembra que eu falei que toda causa leva uma consequência? Então, nessa relação de causa e consequência, eu preciso montar esse meu pensamento e esse meu raciocínio. Pronto, fechei a minha argumentação, ok? Então, como eu vou fazer isso? Em forma de tópico. Eu crio um tópico com a minha tese. Em outros tópicos, eu coloco causa 1 dessa minha tese, causa 2. Vou, na minha experiência, a partir desses dados que eu falei para vocês, montar como eu vou comprovar essas causas com argumentos, com dados, com aquilo que é factual, para depois eu chegar às consequências. Normalmente é no campo da consequência que surge a minha autoria. Perfeito? Então observem, a tese ela está no campo de onde? Do começo do meu texto, da minha introdução, ok? A causa, o argumento e a consequência vai estar em que campo? No desenvolvimento. A discussão é uma discussão que ela vai gerar o quê? Um caminho para que eu comece a propor intervenções. Como nós sabemos, a prova do Enem é uma prova que exige a proposta de intervenção, porque na maioria das vezes os temas são problemas. Quando os temas não forem problemas, qual vai ser a minha missão?
problematizá-los. Eu vou precisar criar um problema dentro desse eixo central. Um exemplo, vamos imaginar que o tema seja a importância da vacinação no Brasil atual. O tema não é um problema, ok? Mas eu vou ter que criar um problema. Dizer que mesmo que a vacinação tenha uma fundamental importância, notícias falsas na internet criam alardes que diminuem o número de pessoas que vão para os dias de vacinação. Pronto, eu criei uma problematização, então em cima dela eu vou começar a trabalhar as minhas propostas de intervenção. Depois a gente vai ter uma aula específica para falar sobre como montar as propostas de intervenção, ok? Mas lembre que elas são fundamentais para a montagem desse meu plano de texto. E a ordem é mais ou menos essa. Para a gente terminar essa primeira aula, uma dica que é fundamental, que vai trazer um pouco de você para o teu texto. Antes de tudo isso, faça um brainstorm. Tchau, o que é o brainstormer? Que eu chamo de tempestade de ideias, ou tororó de ideias. Normalmente vão ser essas ideias que vão surgir em tororó, que vão surgir em uma cascata, que vão te ajudar a ter o seu próprio texto. Esse tororó ele pode vir quando eu começo a lembrar de contos maravilhosos da minha infância, quando eu lembro de filmes que eu assisti, de séries que eu já assisti, ou de exemplos da experiência que eu posso trazer para minha redação. O tororó de ideias é importante porque eu vou conseguir trazer um pouco de mim. Então, quando eu tenho o brainstorm, eu vou, na verdade, colocar tudo que eu sei sobre o tema para depois eu organizá-lo a partir dessa sequência para encaixar isso na produção do meu texto, ok? Na segunda aula a gente vai falar um pouquinho de como a gente vai montar de fato nosso texto a partir da ideia de título, introdução, desenvolvimento e conclusão, mas o mais importante, faça esse roteiro. Esse roteiro é o primeiro passo para que nós tenhamos uma redação de qualidade, ok? Porque com esse roteiro, com esse plano, eu vou ter coerência, eu vou ter raciocínio lógico e comprovação, e esse é um caminho seguro para que nós tenhamos sucesso nessa prova deste ano. Beleza, pessoal? Até a segunda aula, até já já!